amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martim. E aí, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Vamos lá para a nossa aula 69.1. Hoje a gente vai trabalhar sobre o quê? A tipologia narrativa. Só que dentro dessa tipologia, né, a narração, nós vamos trabalhar alguns gêneros, tá certo? Que faz parte da narrativa. Então, vamos comigo, começando a nossa aula. Vamos ver epopeia, romance, conto, novela e fábula. Belezinha? Conhecendo a habilidade da aula. Temos o seguinte: perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários, a apreensão do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de texto da literatura marginal e da periferia, etc. Para experimentar os diferentes ângulos da apreensão do indivíduo, do mundo pela literatura. Olha quem está chegando aqui para você, linda e bela, a nossa árvore do conhecimento com os principais gêneros narrativo. Amadinhos, olha só, você sabe que a questão da tipologia, a gente já falou aqui na tipologia textual, né? Tem a narração, tem a descrição, tem a injunção, tem a argumentação, tem a dissertação, beleza? Isso é relacionada à tipologia textual. Cada tipologia tem uma divisão, ou seja, dentro dela tem os gêneros, tá certo? Que vai, por exemplo, na narrativa, na narração, eu tenho na narração o conto, eu tenho a crônica, eu tenho também lá na narração, né, a fábula, tudo faz parte. Só que quando eu falo fábula, está relacionado a quê? Ao gênero, tá bom? Ao gênero textual, beleza? Não tem a tirinha? Então pronto, é um gênero, tem tirinha, tem cartoon e assim por diante. Belezinha? Então vamos lá. O que é esse gênero narrativo? Olha só para vocês aqui, ó. Refere-se aos textos que contam uma história. Ó, fábula, conta uma história, né? Romance, conta uma história. Epopeia, conta também uma história. Então, gênero narrativo sempre vai contar uma história. Essa história pode ser longa, pode ser curta, tá bom? Pode ser mediana. Então, você vai ter que prestar atenção nesses detalhes. Belezinhas? Belezinha, belezinha? Então, vamos lá. O gênero narrativo apresenta, entre outros, estes principais subgêneros. Olha só. Vamos conhecer. Então, aqui, ó, a epopeia, romance, conto, novela e fábula. Estes aqui nós vamos trabalhar hoje, agora, tá certo? Ah, professora, tem mais gêneros? Tem, sim, são infinitos, amadinho, muitos. Então, começando aqui, você vai lembrar lá de literatura. Lá do período medieval, isso, quando tinha aquelas batalhas, viagens, conquistas, tá bom? Então, tudo a ver. O que é epopeia? Olha só, é um poema extenso, ó, que narra as ações, preste atenção, ó, ele é um poema, mas ele vai narrar. Sim, vai ter acontecimentos. Aí vai narrar as ações, os feitos memoráveis de um herói,
histórico ou lendário que representa uma coletividade, um grupo, tá certo? Sempre ele vai representar um grupo, um coletivo. O poema épico, o poema heróico, tá certo? Então aqui isso daqui somente para fazer a ilustração, para você ficar na memória, para visualizar e fixar, fazer essa relação, tá? Vai contar as conquistas, você lendo lá a Ilíada, né? Os Lusíadas, então é uma narrativa, belezinha? Então vamos lá, quais as características formais da epopeia, deste gênero? O que nós temos aqui, ó? O poema ele é narrativo, em que a narração, olha só, já estou reforçando aqui, estou sendo até redundante. Ele é um poema narrativo, porque ele vai contar uma história, em que a narração acontece por meio de um narrador onisciente em terceira pessoa do discurso, tá certo? Vai ter uma pessoa narrando essa história e é o narrador, ele vai ficar na terceira pessoa do discurso, beleza? O que mais, amadinha? Estruturado em estrofes, ó, conjunto de versos, né? Estrofes e versos, os quais se agrupam em cantos, vai ter canto 1, ou livros, beleza? Lembra lá do texto que a gente já leu aqui, né? Os Lusíadas de Camões. Vamos lá! Quem mais que tem aqui para apresentar sobre a epopeia? Apresenta geralmente as seguintes partes, né? A introdução, a invocação, a narração, o epílogo, tá certo? Ó, presença de uma linguagem mais objetiva. Olha só como eu trouxe aqui, ó, para vocês, tá? Lá no gêneros literários, você já tem uma aula que falou dos gêneros literários, aí você vai fazer a associação. Lembra lá que falava do poema épico? Então, é uma narrativa, mas só que em poema, vai contando em forma de poema, em verso. Belezinha? Aqui não usa prosa, tá? Então aqui, Ilíada, Odisseia, os Lusíadas, então são narrativas de aventuras, de conquistas, de batalhas, belezinha? Então vamos lá, relembrando aqui, a Ilíada é um poema épico composto de 24 cantos escritos em versos, tá certo? Serão cantos, canto 1, canto 2, canto 3 e assim por diante, beleza? A Odisseia, ela é formada por 24 cantos também. E os Lusíadas, né? É uma epopeia, né? Escrita em 10 cantos. Tem como tema as navegações ultramarinas do século XVI. Então, esses acontecimentos aqui é mais lá para um período medieval. Beleza? Então, vamos conhecer um pouquinho aqui, ó. Tem um canto 1, né? De Odisseia. Aí você vai perceber que é escrito em versos, né? É um poema, mas só que também vai narrando os acontecimentos, os fatos, ok? Então vamos lá. Fala-me, musa do homem, astuta que tanto vagueou. Depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada, muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar os sofrimentos que porque passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas eles, embora o quisesse, não logrou salvar, não pereceram devido à sua loucura. Insensatos que devoraram o gado, o sagrado do Hiperion, o sol. E assim lhes legou os céus o dia do retorno,
destas coisas fala-nos agora, ó deusa filha de Zeus. Belezinha? Aqui um trechinho para você ter o contato, para ter uma ideia de como que é essa questão da epopeia, tá? Então, vamos agora passando para o próximo gênero. Aqui para vocês é o romance, que é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil, que representa quaisquer aspectos da vida familiar e social do homem. Nós temos aqui, você já, da questão do romance, nós temos Lucila. Temos também romance, para você, tem de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, beleza? Tem Dom Casmurro, tem vários romances, quando você vai ler, é tão parecido com a realidade, beleza? Mas só que é ficção. Então, vamos lá. Aqui tem romance de cavalaria, romance de costume, romance policial, romance psicológico, romance histórico e outros mais. Belezinha? Esse romance histórico também envolve lá na história de Iracema, de Guarani, Ubirajara, quando o Brasil estava sendo lá, que vai contar a história que tem tudo a ver com o período da colonização. Amadinho, que esse romance vai também ser conhecido como romance indianista. Eu estou falando relacionado lá que você, quando for ler esta obra de José de Alencar, e você vai perceber que tem a ver com a história, com o início, né? Quando o Brasil foi encontrado, tá bom? Então, vamos lá. Principais características. O que nós temos aqui? É uma narrativa complexa e longa. Forma ou tipos mais variados. Personagens são vários, que envolvem uma série complexa de ações, né? Lembra lá da Iracema, do Pajé, do Martim, tá certo? Que gostou da Iracema e assim por diante. O Dom Casmurro, Capitu, né? O Bentinho, Dona Glória. Então, são vários personagens, cada um com suas ações, tá certo? Tem um cenário, que é o espaço, que também será variado, onde vai acontecer, tá bom? O tempo, o período de duração, que vai ser longo. O enredo, né? Que são vários fatos, que são as ações contadas pouco a pouco ao longo de várias páginas, tá bom? São os capítulos. Aí tem também o narrador, né? Que esse narrador ele pode fazer parte da história ou somente contar sem fazer parte da história. Então, o foco narrativo ele pode ser da primeira pessoa, se ele fizer parte da história, ou terceira pessoa só contando a história, beleza? Aqui, algumas obras para mostrar para vocês. Tem Lucila, José de Alencar, tem o Guarani, Vidas Secas e Graciliano Ramos, belezinha? Fácil, né? Então, aqui são exemplos de romance. Vai ter uma aula também, vai falar, quando fala assim, romance urbano, opa, Lucila. Romance histórico, né? Indianista, Guarani. E romance regional, tá? Também tem a ver com a relação que é da história, da história de quando foi formando a questão das conquistas no sertão, tá certo? Vamos lá, conhecendo aqui um trechinho para você, ó. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco mais, como haviam repousado bastante na areia do rio seco. A viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procurava uma sombra. A folhagem do juazeiro apareceu logo.
através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar sem a Vitória com o filho mais novo, escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio cambaio, e o aió, a tiracolo, a cuia pendurada numa correia, presa ao cinturão, e a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram-se, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Então, você aqui já percebe que vai citando o enredo ou o local onde os personagens se encontram. E já vai vendo, vai narrando, vai contando os fatos, as ações. Belezinha? Aqui é um trechinho de Vidas Secas. Beleza? Vamos lá agora conhecendo um pouquinho, amada, agora do conto. O conto já é diferente lá do romance. O romance é mais longo, né? Aqui a narrativa ela é mais curta, tá certo? E vai apresentar apenas um conflito. Então, nós temos aqui as principais características. O espaço é delimitado, tempo é marcado, presença de narrador, tem poucos personagens, tem o enredo. Então, para você lembrar aqui dessa questão de conto, nós temos um exemplo de conto, vamos supor assim, das fadas, que são os contos fantásticos. Vamos ver aqui os 3 porquinhos, essas histórias infantis. Belezinha? Vamos lá, quais são os tipos de contos? Nós temos aqui contos realistas, os que narram situações realistas e não imaginárias. Contos fantásticos, aquele que as histórias apresentam mistura da realidade com ficção e confundem os leitores com os acontecimentos absurdos. Contos populares, né? Os que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. E os contos de terror, né? Os que narram histórias cheias de mistério, suspenses e medo. E contos de humor, os que narram histórias que têm como objetivo divertir os leitores. Mais conta aqui para vocês, tem contos infantis, né? Os que narram histórias para as crianças que têm a intenção de transmitir uma lição moral. Tem os contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E os contos de fadas, né? Quem aqui no Cinderela, né? Branca de Neve. Os que narram histórias que envolvem príncipes, princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico. Mas que tem um final feliz. Beleza? Esses contos de fadas, todos, né, com um final maravilhoso, tá? E então, amadinha, a Cinderela lá, sofre, né? A gata boalheira, mas no final, ela acaba com seu príncipe, com seu amado. Belezinha? Então, só para lembrar para vocês que a conto é uma história curta. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos ver um conto aqui, literário, de Machado de Assis, tá? A Cartomante. Vamos lá. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita e ao moço Camilo. Numa sexta-feira de novembro de 1869,
quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que fazia por outras palavras. Ria. Os homens são assim. Não acredito em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta. Antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Aí eu confessei que sim. Então, ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Não ria de mim, não ria. Então aqui você já consegue perceber, né, quando ela vai contando, né, que tem vários negócio de cartomante aí. Parei um pouquinho para molhar a garganta e mostrar para vocês. Aí você vai percebendo que aqui, ó, o narrador vai contando todos os fatos, todas as ações que está acontecendo, né? O que você imagina? A pessoa foi atrás de uma cartomante, né? Para ver o que ela tinha para me dizer, o que ela vai contar. Aí como ficou lá parada, imaginou uma cartomante? Você sabe que é uma cartomante? Aí a pessoa, olha a cartomante que eu estou imaginando aqui. É uma pessoa com turbante, aí ela tem também uma joia bem no meio da testa. Olha, eu acho que eu estou confundindo o personagem, né? Já penso que é aquele que vai a bola de cristal, né? Márcia, a cartomante não é aquela que tem bola de cristal, não, Marcinha. A cartomante acho que ela vai estar com um manto, um chale assim nos ombros e vai jogando a carta. Então aí você imagina sua cartomante, essa situação, não vem à mente? Claro, cada um tem. Você não percebe a hora que o Camilo interrompe, você não consegue imaginar? A gente viaja junto na história, tá bom? Quando a pessoa está contando uma história, você já vai fazendo parte, você já vai viajando junto com a pessoa que está contando, não é mesmo? Na hora que você está lendo a história e assim por diante, beleza? Então vamos lá conhecer mais um pouquinho, mais outro gênero. A gente já viu aqui o conto, né? O romance, tá certo? Agora tá chegando a epopeia também, né? Que é o poema épico. E agora, mais outra aqui, que é a novela. Sim, novela. Quem lembra de um livro de Clarice Lispector? A Hora da Estrela. É uma novela, porque a novela, muitos vão dizer assim, é um romance. Não, mas ela é uma novela porque ela é curta, tem poucos personagens, belezinha? Pouquíssimo, tá? Então vamos lá, vamos descobrir aqui quais são as características desse gênero novela. Como você já sabe, frisando novamente, todos aqui estão relacionados à narração, ou seja, vai contar uma história. Uma é mais longa, outra mais curta, mas importante que é narração, faz parte da tipologia narrativa, tá ok? Então, a novela é breve, mas viva narração de um fato humano notável, mais verossímil que imaginário, ou seja, está mais para a verdade, muito parecido com a realidade. Tá certo?
é como um pequeno quadro da vida, como um único conflito, ou melhor, com um único conflito, né? Que no final sempre vai ser o quê? Solucionado. Em geral, apresenta-se dividido em alguns capítulos, tá certo? Vamos lá, vamos ver quais são as principais características. Nós temos aqui enredo, segue um ritmo mais acelerado, as ações dos personagens são essenciais para a narrativa, por isso a novela tornou-se um texto que pode ser facilmente adaptado para a TV ou rádio. Antigamente, muito antigamente, por exemplo, tinha aquelas novelas de rádio, tinha aquelas revistas, fotonovelas, que ia contando a história, tudo enquadradinho, mas era uma novela, só que era novela, tudo, não é, por isso que fala fotonovela, tá ok? E tem essas novelas que passa aí, que são adaptadas para passar na TV, belezinha? E tem a questão aqui da pluralidade dramática, da encenação. Ó, dramática, ao contrário do que acontece com o conto. A novela desenvolve mais de um enredo ao longo da narrativa. Que novela que você assistiu do início ao fim? Quantos conflitos foram criados? Quantos enredos? Então, cada enredo aí vai ter um conflito para ser resolvido, beleza? Aí, os personagens. Não há limite de personagem. E ao longo da trama, os novos podem surgir, assim como outros podem ser retirados. Às vezes você gosta de um personagem, o que é que acontece? A situação dele na vida real, às vezes está com algum problema de saúde, não é mesmo? Ou às vezes não se identifica lá no meio dos outros colegas de trabalho. O que acontece? Faz, vamos atropelar, vamos acontecer alguma coisa para ele sair da história. Ou pode acontecer também, amadinho, de ele partir para o outro no momento do que está fazendo esse trabalho, tá bom? Só para você ter uma ideia, ele pode ser retirado ou pode surgir novos personagens no final, belezinha? Então tem aqui também sucessividade, né? Que é o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa. Beleza? O tempo é histórico, ou seja, determinado pelo calendário ou pelo relógio, tá bom? Sempre, né? Por exemplo, se está num período do ano, é o período de carnaval, vai passar alguma cena de carnaval, tá? Isso eu estou fazendo assim uma relação para você perceber, fazer essa comparação, tá bom? O espaço, a pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes da narrativa, ok? Vamos lá. Aqui tem algumas novelas, né? Aí tem aqui Rei Arthur, Demanda de Santo Grau, novelas de cavalaria, O Alienista, de Machado de Assis, aí tem A Morte de Ivan Ilitch, tá aqui. O Dócil Fyodor de Dostoiévski, meu Deus, o nome aqui, ó, russo, alemão, sei lá. Morte em Veneza, de Thomas Mann. A Metamorfose, de Franz Kafka. Então tá, vamos ver um trechinho aqui da novela O Alienista, de Machado de Assis. Dona Evarista mentiu às esperanças do doutor Bacamarte, não lhe deu os filhos robustos nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade. O nosso médico esperou 3 anos. Depois de 4, depois 5. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes,
outro que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar a mulher um regime alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo e à resistência explicável, mas inqualificável. Devemos à total extinção da dinastia dos Bacamartes. Belezinha? Aqui só um trechinho para você ter o contato, tá bom? Então, vamos para mais um gênero. Esse aqui, ó, é maravilhoso, né? É a fábula, que é uma narrativa que sempre faz uso, amadinho, de animais, tá certo? E no final, sempre deixa uma lição de moral, tá? Sempre uma mensagem. Então, vamos lá, qual é o objetivo, né? É uma narrativa breve, simples, pragmática, com personagens sem grande nível de complexidade, tem como finalidade uma formação ética e moral em seu leitor, pois evidencia determinados valores socioculturais em seu conteúdo. Olha aqui as características da fábula. A narrativa precisa ser alegórica, pode ser escrita em prosa ou em verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos, ações humanas. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Pode ter temática múltiplas, por exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. Há manifestações do tipo, personagem tipo, pois os personagens representam a atitude de um conjunto de pessoas. Trouxe também aqui para vocês conhecerem uma fábula. Olha só, já tô enrolando aqui a língua, amadinha. Vou tomar um pouquinho d'água, tá bom? Aí a fábula é a raposa e o corvo. Ó, como eu falei, os personagens, né, são os animais, mas que fazem ações humanas, tá bom? E sempre dando uma liçãozinha, deixando uma mensagem, beleza? Então, vamos lá. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com esta ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore e olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nesta árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado Rei dos Pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crá. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou, ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem, o que não tem é inteligência. Moral, amadinho, aqui, ó. Cuidado, amado, com quem muito elogia, beleza? Então, aqui terminou aqui a fábula, tá bom? A fábula de Esopo, né, da Companhia das Letrinhas. Se você quiser mais, é só pesquisar.
e você vai encontrar várias fábulas bacanas, tá bom? Tem a tartaruga e a lebre, e a raposa e a uva e outras mais, tá certo? Então, amadinho, aqui, a primeira parte da aula, vamos lá para a segunda, que é o momento, a hora de produzir. É o trabalhando gênero. Como a gente está trabalhando essa questão dos gêneros, né? Que vamos pegar os gêneros, né? No caso, narrativos, né? Que a gente já falou aqui da novela, do romance, da epopeia, da fábula. Ó, o que você vai fazer, amadinho? Você vai produzir um conto. Então, você já sabe que você vai contar uma história. E essa história vai ser breve. Uma situação, por exemplo, a gente pegou aqui o tema, é uma típica aula em sua escola. Um acontecimento, beleza? Aí deve, portanto, misturar elementos da realidade com os elementos da sua imaginação. Você vai descrever o ambiente de forma detalhada, valorizando os pormenores e criando um clima sobrenatural. Insira um fato inexplicado, mágico. Aprisione o leitor, ou seja, você vai tem que prender a atenção da pessoa que vai ler, que for ler, criando nele expectativa quanto ao desfecho. Você vai encerrar seu texto de forma surpreendente, deixando o clima de mistério no ar, tá certo? E aí, gostou dessa dica? Gostou? Então, amadinho, aqui, ó, bom trabalho, ó. Capriche nesse conto, certo? E daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!